E aí, gente, boa noite. Sábado às 18 horas em ponto, estamos aqui, ó, começando. Quem tá aí comigo, vamos entrando para esse bate-papo hoje. Oi! Quem tá por aí, vamos entrar para tomar um cafezinho comigo. Não vai ter cafezinho. Gente, eu já vou dizer pra vocês que eu tô só pela misericórdia. Olha, a minha maquiagem, eu tô usando um filtro aqui bem forte hoje. Porque essa maquiagem aqui tá durando desde 8 horas da manhã. Eu já rodei Fortaleza todinha, já fiz um monte de coisa. Gravei vídeo pra vocês hoje. É pra vocês me valorizarem, viu? Então fica aqui comigo, curte esse negócio aí, me valoriza que desde 8 horas da manhã que eu tô no meio do mundo aí, resolvendo as coisas e também fazendo conteúdo pra vocês, trazendo novidades pra vocês, tá? Oi, Lisley, mulher, que saudade! Isso, Carol, que massa a gente reencontrar. Oi, Janice, tudo bom? Que legal, gente. Eu gosto muito quando vocês mandam uma mensagenzinha aqui que eu posso ver o rostinho de vocês, ver quem é que tá me acompanhando, tá? Gente, eu não sei se vocês viram lá nos meus stories ou se vocês caíram de paraquedas aqui de repente agora há pouco, mas deixa eu fazer uma introdução para vocês entenderem sobre o que é que a gente vai falar hoje, tá? Hoje vai ser, sei lá, um delírio coletivo, como é que chama? Um surto. Eu que sou a louca das séries, amo seriado, assisto seriado desde 1995, decidi que vou falar sobre seriado hoje nesse Instagram, certo? Então, quem gosta de seriado, fica aqui comigo, porque eu vou falar sobre um seriado que eu amo, que é um seriado de comédia, um seriado super divertido, engraçado. Aquela comédia pra você assistir em família, que não tem palavrão. Sabe aquela comédia gostosa, que é levinha? Então, se você gosta desse tipo de seriado, esse é o seriado pra você. E eu vou te dizer que você vai assistir esse seriado com outro olhar, completamente diferente depois de hoje, tá? Ontem eu fiz uma enquete lá no meu Instagram pra poder saber se vocês conheciam esse seriado, tá? Que seriado é esse, cara? É The Middle, tá? É um seriado americano. Na tradução dele, eu acho que quando ele passa na TV a cabo aqui, ele passa na Warner. E a tradução dele é The Middle, uma família perdida no meio do nada, certo? É um sketchzinho super engraçado, super divertido. Se você ainda não assistiu, comece a assistir, já vá lá, eu acho que ele tem no Prime, no Amazon Prime. Então já é uma oportunidade aí de vocês começarem a maratonar um seriado super legal. Ele tem 8 temporadas, é um seriado longo, mas é aquele seriado assim que depois que acaba você fica com gostinho de saudade. Não tem como não amar, tá? Então, eu que sou a louca de seriados, amo seriado, amo comédia nessa pegadazinha, comédia familiar, uma comédia mais delicada, que tem alguma coisa assim mais emotiva. Amo esse seriado. Esse foi o seriado engraçado. Quando eu tive o bebê, né, quando eu tive o Murilo, eu ficava de madrugada, a madrugada inteira acordada, porque eu não acreditava que ele ia sobreviver até o outro dia, né? Eu ficava assim, ó, passava a noite toda assim, ó, olhando pra ele, que eu achava que se eu fechasse o olho, ele ia morrer. A mãe psicopata. E aí, como eu passava a madrugada inteira acordada com ele, eu assistia esse seriado durante a madrugada, porque na Warner eles reprisavam os episódios desse seriado durante a madrugada. Então é um seriado também que tem um momento ali da minha vida super gostoso em que eu comecei a acompanhar esse seriado, né? Então, vamos deixar de falar bobeira e vamos saber o que é que tem a ver The Middle, o seriado The Middle, com organização, tá? Então, pra gente poder
descobrir o que é que tem a ver esse seriado com a organização, a gente precisa poder entender um pouquinho do enredo. Então, se você quer assistir esse seriado e não quer saber detalhes, pula aí quando eu disser que é spoiler, tá? Mas do que é que fala esse seriado? Esse seriado é um seriado familiar, né? Conta a história de uma família, a família Heck. E eles moram numa cidadezinha chamada Orson. Essa cidade ela não existe no mundo real, mas é uma cidade fictícia que fica no Texas, não, como é o nome do estado? Indiana. Aí o estado de Indiana existe de verdade nos Estados Unidos, né? E Indiana é um local, assim, no meio, no centro-oeste, né? Então, por isso que quando eles fazem a tradução, eles falam uma família perdida no meio do nada. Porque para eles, Indiana é no meio do nada ali. E como é uma cidade rural, eles consideram que ali só tem os matutos, né? Como a gente fala aqui. Então ali é uma cidadezinha bem interiorana, uma cidadezinha onde nada acontece, uma cidade pacata. E é por isso que eles falam que é no meio do nada. E aí eles vão contar essa história dessa família atrapalhada que mora no meio do nada e que nada acontece nessa cidade, mas tudo acontece na família Heck. Por quê? Gente, e o que é que a gente fala aqui no nosso canal? Nós falamos sobre organização, então não tinha que ter alguma coisa a ver com organização. A família Heck é toda atrapalhada, toda errada, porque eles desconhecem a palavra organização. Então eles são completamente desorganizados. Eles são completamente aversos a qualquer tipo de rotina, de ordem, né? E aí, esse seriado, ele vai mostrando pra gente algumas coisas que a falta de organização atrapalham na vida da gente. Em algum momento, lógico que a família ela é toda errada. Ela é errada em todos os aspectos de organização da vida. Os filhos são desorganizados, a mãe é desorganizada, a casa é bagunçada, a casa é suja, os meninos não têm rotina nenhuma, não se alimentam direito, eles não sabem de onde vêm nem para onde vão, né? Mas, no caso deles, a gente vê que em todas as áreas a falta de organização atrapalha eles. Mas no nosso caso, pode ser que alguma coisa tenha a ver com a gente, sabe? No caso deles, eles têm a falta de organização financeira, a falta de organização da alimentação, a falta de organização da casa, da rotina, dos filhos. Eles têm um avô que é acumulador. Então, tudo isso tá numa família só. Mas quando a gente vê o que acontece, os detalhes do que vai acontecendo na família, a gente vai vendo que de repente na nossa casa, do nosso lado, na nossa família, tem alguém que tem aquela personalidade, que tem aquele probleminha de organização ali na vida dele, tá? Então, quais são esses problemas? Deixa eu te contar um pouquinho da história da família Heck. Como eu já disse pra vocês, eles moram em Orson, né, que é essa cidade fictícia. E a família é composta pelo Mike, que é o pai, e a Frank, que é a mãe, tá? De vez em quando eu vou olhar aqui pra baixo pra eu colar, porque eu esqueço nomes. Então, a Frank e o Mike são os pais dessa família. E a Fran, que é a mãe, a mãe é o coração da casa, é o quê? Ela que diz como é que a casa vai ser, né? É lógico que se eu tenho o pai e a mãe na casa, os dois têm um papel, né, um papel muito importante na casa. Eu tenho duas mães ou dois pais, ou como for a composição da família. Enfim, ambos têm papéis de peso. Agora, se eu tenho uma mãe, a mãe é que domina ali o ambiente. Normalmente, né? Então, quando a mãe é desorganizada, quando a mãe é bagunceira, desorganizada, sem noção, sem nenhum tipo de orientação para dar para os filhos, o negócio desanda de um jeito completamente
desordenado, né? Não tem precedentes nisso. E é isso que acontece em The Middle. A Frank, que é a mãe da casa, ela é completamente estabanada. E ela vem de uma casa, de uma família, em que a mãe dela é super certinha, super organizada. A irmã dela é viciada em organização. E ela, indo totalmente na contramão, é completamente maluca. E pra começar, ela se casou com o Mike, assim, de repente, e sem nenhuma programação. Ela achou que não ia encontrar coisa melhor, aí ela acaba casando com ele. E aí ela tava fazendo faculdade, mas aí ela abandona a faculdade. E aí ela passa o seriado inteiro descontente com o trabalho dela, porque ela nunca tá feliz em nenhum trabalho. E aí a gente percebe que ela nunca tá feliz com o trabalho porque ela tá sempre muito sobrecarregada de tudo. E é assim que a pessoa que não tem organização na vida se sente. Ela não consegue ser feliz em nenhuma área da vida dela. Porque ela tá tão sobrecarregada que ela coloca essa sobrecarga na mente dela, no espírito, na forma de viver, né? Algumas pessoas, como é o caso da Frank no seriado, ainda conseguem ter uma sensibilidade, ver algum lado bom da vida e serem felizes daquela forma. Mas algumas pessoas desenvolvem depressão, algumas pessoas desenvolvem como é que se diz? Mau humor, acabam sendo pessoas frustradas, amarguradas, né? Então a gente vê muito isso, a pessoa é desorganizada, a pessoa tem uma vida completamente bagunçada, aí a vida dela começa a virar um peso, né? Porque ela não tá satisfeita com o lar, ela não tá satisfeita com o trabalho, ela não consegue render e ser feliz em nenhuma área da vida dela e isso acaba virando um peso. E é isso que acontece com a mãe dessa família. Ela não tá satisfeita com os filhos, ela não tá satisfeita com a casa dela, ela não tá satisfeita com a vida financeira dela. E aí isso, em vez dela tomar uma atitude de melhorar as áreas da vida dela, em que ela pode impulsionar a vida dela pra frente, pelo contrário. Ela vai se sabotando, ela nunca tem dinheiro, né? Aí ela não consegue trocar as coisas da casa, ela acha que a vida dela é uma porcaria, ela fica o tempo todo se comparando com a vizinha, com a amiga, com a vida de fulano de tal, ela acha que os filhos dela são mal educados, e aí, mas ela não toma atitude. Os filhos dela são mal educados, mas ela prefere sentar no sofá e ficar tranquila e descansar a cabeça dela, porque ela não quer confrontar os filhos, porque é muito desgaste. Ela vê que a casa dela tá toda desorganizada, toda desarrumada, mas como ninguém ajuda e ela acha que o trabalho vai ficar só pra ela, ela também não toma uma atitude em relação àquilo. Qualquer semelhança com a realidade aí, gente, é porque colocaram uma câmera e viram alguma coisa aí, viu? Mas é porque é assim na casa da maioria das pessoas, né? Assim, acontece. São coisas que acontecem. Então, foi retratado num seriado aquilo que acontece na vida das pessoas, tá? Então, aí ela vai se vendo nessa situação. A vida financeira dela tá horrível. Então, ela quer... ela chega no trabalho dela e ela vê que ela ganha pouco e que não dá pra ela ter uma vida melhor, a vida que ela quer, então ela vai achando que o trabalho dela é horrível, então ela começa a se sabotar no trabalho, fazer um trabalho ruim, né? Enfim, esse é o perfil da Frank, que é a mãe. E a Frank, ela não faz comida em casa, ela não ajeita a casa, ela não lava as roupas das crianças, ela não limpa nada, a casa é um horror. E as crianças vão sendo igual, né? Vão sendo uma semelhança dela. O filho mais velho é tipo um hedonista, ele acha que ele é o máximo, porque ele é um adolescente mais popular da escola. Então ele acha que a família, que é um favor que ele faz de viver ali na família, porque ele é o máximo e aquela família é uma família de fracassados. Então, o que é que ele faz? Ele só faz o que ele quer.
Ele chega em casa na hora que ele quer, ele não ajuda em nada, ele não tem também nenhuma organização, ele sabe que ele vai pra faculdade só porque ele estuda, porque ele joga, mas ele não estuda, ele não tá nem aí, ele não tem nenhum tipo de cobrança também na vida dele em relação aos pais. Então, ele vive a vida dele ali de adolescente, mas o que é que a gente vê ao longo do seriado? Que ele vai ficando mais velho, ele vai pra faculdade, aí ele vai pro mundo do trabalho, e aí ele não tem nada pra dar. Aquele cara tão incrível que ele achou que ele era, deixa de ser tão incrível, porque ele não teve base nenhuma pra chegar ali onde ele chegou. Ele chegou na base da sorte e do rostinho bonito, né? Então, aí você aprende o que com isso? Que se você quando você se limita realmente a contar com a sorte, você acaba se dando mal em algum momento, porque a sorte, ela é uma coisa momentânea, né? Eu posso ter sorte hoje de fazer uma coisa e daqui a algum tempo, sem esforço, essa sorte vai pro brejo, né? Então, aí a gente tem a Su, que é a filha do meio. A Su, ela é uma menina super inteligente, ela é super animada, mas ela nunca dá certo em nada. E aí tudo que ela vai fazer, ela acha, não, eu vou entrar pra equipe de tal coisa. Aí ela vai, aí ela não consegue. E a família, ela não dá nenhum suporte pra essas crianças. A família é tão bagunçada, tão maluca, que eles não dão nenhuma atenção especial pra essas crianças. Eles estão ali cheios de problemas que vão acarretar, né, problemas psicológicos, problemas pessoais e no trabalho, para a vida deles, e eles simplesmente não têm nenhum suporte familiar para isso, porque os pais estão totalmente desgovernados. E aí a gente vai para o terceiro filho, que é o Brick, que ele é uma criança especial. O seriado, ele não diz exatamente o que é que o Brick tem, mas fica claro que o Brick ou é autista ou tem algum tipo de transtorno ali, que faz com que ele não tenha interação social, com que ele tenha tiques, que ele tenha problemas, e a família trata ele completamente com descaso. A família não consegue entender que ele tem um problema, que ele precisa de ajuda, de auxílio, né? Isso não é incomum acontecer na casa das pessoas, não, tá? Se você não tem uma organização, se você não tem nenhuma orientação com seus filhos, como é que você vai identificar neles que tem algum problema ali? Não tem como identificar. Por exemplo, aqui em casa, o meu filho é autista, né? E a gente conseguiu identificar muito cedo a dificuldade do Murilo. E a gente conseguiu identificar isso porque a gente é muito presente. Porque a gente tem rotina, porque a gente tá ali do lado dele, porque a gente consegue observar quando ele tinha um comportamento em um dia e no outro dia ele tinha outro tipo de comportamento, a gente consegue fazer uma comparação. Então, quando você não tem um acompanhamento com seus filhos, você não consegue, você não tem como observar eles, você não tem como dizer, olha, o comportamento dele tá estranho, o comportamento dele tá saindo do normal. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? A falta de rotina, a falta de organização vão levando a gente para um caminho tão complicado que às vezes a gente não consegue observar os detalhes, sabe? Às vezes um filho, alguém da família tá ficando com depressão, tá ficando com algum tipo de transtorno, com algum tipo de problema, e a gente não consegue nem observar aquilo, porque a gente tá tão atordoado, tá com a vida tão maluca, tentando resolver aqui os meus problemas e a minha desorganização, que eu não consigo ver o outro. E numa família é extremamente importante a gente ver o outro. A gente vive em comunidade. Então é importante que cada um faça o seu papel nessa comunidade, né? Que cada um faça o seu papel dentro da casa, para que a casa possa ser levada ali como uma orquestra mesmo, né? Que cada um faça seu papel emocional dentro da casa também, né? O papel afetivo um com o outro.
Isso também é um tipo de organização, né? A gente precisa se organizar os nossos sentimentos, organizar as nossas ideias, as nossas emoções, para que a gente possa estar bem para cuidar do outro, para que a gente possa estar bem para poder entender o outro. E no caso do seriado, os pais, eles não conseguem ver o Brick, eles não conseguem ver o problema que o filho deles tem. Eles simplesmente acham que ele é um menino estranho. E a criança, basicamente, do começo ao fim do seriado, a família é completamente omissa com a criança. Então, desde deixar o Brick na rua e não ir buscar, até esquecer a data de aniversário, esquecer que tem um terceiro filho, sabe? A família desse jeito, assim. E aí eu vou dar uns spoilerzinhos aqui pra vocês de uma coisa, por exemplo, que acontece na família e que poderia acontecer na sua casa. Ó, essa família também é uma família que vive em crise. Eles vivem brigando por causa da bagunça. Então eles vivem brigando. A casa tá muito suja, você não colabora, mas ninguém faz nada, mas todo mundo briga. E aí no começo do seriado, logo no começo, começa ali uma discussão do Brick se achar não parte da família, como se a família não desse valor a ele como participante ali da família, porque a casa só tem 4 cadeiras. Tem a mesa de jantar e a mesa de jantar só tem 4 cadeiras. E ele é obrigado a sentar numa cadeirinha dessas cadeirinhas que fecham, né? Cadeirinha de praia. E aí ele briga toda a vida. Ai, vocês não me dão valor, essa família, parece que eu não vivo nessa família, porque eu não tenho nem cadeira aqui e tal. E a família, desde o início do seriado, acha que não tem a cadeira. Gente, no final do seriado, lá para os últimos... para as últimas temporadas do seriado, a gente vai descobrir que a cadeira sempre esteve no sótão. Mas eles tinham tanta bagunça em cima da cadeira que eles não sabiam que tinham a cadeira. Pode parecer bizarro a gente falar isso, mas é muito comum isso. É muito comum eu chegar na casa de um cliente e organizar o guarda-roupa, e organizar o armário dele, e ele descobrir que tem coisas ali que ele achava que não tinha mais. Às vezes eu vou organizar um quarto de criança, aí a criança... Uau, eu ganhei um brinquedo novo, porque eu não sabia nem que tinha esse brinquedo. Eu não sabia nem que tinha essa roupa, eu não sabia que tinha mais esse sapato. Então, isso é comum. Isso não é uma coisa bizarra que não poderia acontecer na sua casa ou na minha, né? É uma coisa que acontece. Então, a falta de organização causa um problema dentro da casa. A criança, ela se sente excluída da família, ela acha que ela não tem um papel importante na família por causa daquela cadeira. E tão simples era resolver o problema. Então eles ficam 8 anos, né, são 8 temporadas, 8 anos, estendendo aquele problema, aquela dificuldade. Tem alguns episódios que mostram só isso, esse descontentamento do Brick com o fato dele não ter a cadeira, dele não ser uma pessoa da família, né? E a família não toma nenhuma atitude em relação àquilo. Então, ó, veja bem, tem alguma coisa aí na tua casa que tá escondida e que tem um monte de coisa em cima que você não sabe nem que existe? Dá uma olhadinha aí que se tiver, tem alguma coisa errada, tá? Uma outra coisa que tem a ver com rotina, né? Com organização de rotina, é que a filha, né, a Sue, ela vai pra faculdade e aí na faculdade ela ganha uma... Como é que chama? Ela ganha uma bolsa. E aí quando ela ganha a bolsa da faculdade, ela não paga nada na faculdade. E aí ela tá lá e eles têm problemas muito grandes financeiros, eles não têm dinheiro pra nada. Então, ela tá vivendo ali na faculdade, vivendo os sonhos de faculdade dela e ela esquece de fazer a renovação da matrícula dela. E aí, quando ela é expulsa da faculdade, ela vai pra casa e coloca a culpa na família. Diz assim, como assim? Como é que vocês não me avisaram que eu tinha que renovar minha matrícula? Como assim? Não sei o que, eu não sabia. Eu
recebi os e-mails, mas eu achava que eles estavam brincando. Ou seja, ela não lia os e-mails, ela, né, acaba no episódio, acaba mostrando que ela só ia excluindo os e-mails, porque ela achava que era sempre a mesma coisa. Então ela não lia os e-mails dela, ela perdeu uma data que era super importante e isso afetou a família inteira na questão financeira, porque ela perdeu uma data que era importante. Então, a gente precisa organizar a nossa vida por completo. Não adianta eu organizar só o meu quarto, não adianta eu organizar só o meu trabalho. Se você tem um trabalho organizado, mas na sua vida você é bagunçado, você vai sofrer com aquela falta de organização em algum momento, certo? Então você não precisa ter uma vida perfeita, você não precisa ter vida de novela, você precisa ter uma organização mínima para viver. Então você precisa ter uma organização no seu trabalho, você precisa ter uma organização nos estudos, você precisa ter uma organização da sua vida financeira, você precisa ter, saber os seus prazos, não só no trabalho, né? Se você tem um prazo de renovação de matrícula, você precisa saber. Se você tem um prazo de renovação de contrato para o seu aluguel, você precisa saber. Você precisa se programar para aquilo. Programação é muito importante. Quando a gente perde uma programação, a gente tem consequências na nossa vida, né? Então é isso que a gente vê, que é uma menina que não foi preparada para ter uma vida adulta, para ter uma organização mínima para poder sobreviver. E aí ela acha que os pais é que tem que ter aquela responsabilidade com ela. Aí, a falta de organização leva à falta de responsabilidade. E acarreta problemas seríssimos na vida adulta. Quando a gente não responsabiliza os nossos filhos, quando a gente não dá responsabilidade para eles, quando a gente não deixa com que eles tenham autonomia de fazer suas coisas e que ele tenha, além da autonomia, ele tenha a responsabilidade de lidar com as situações, né? Porque se o meu filho não guardou o brinquedo, aí o brinquedo quebrou, porque eu pisei no brinquedo, porque o brinquedo foi pro lixo. Aí depois ele diz assim, como assim, mamãe, você jogou o brinquedo no lixo? Filho, você não guardou o seu brinquedo. A responsabilidade de guardar o brinquedo era sua, você não guardou e aí, quebrou. Então, olha só como tem implicação, né? A gente precisa ensinar isso para as crianças. Que o que ela faz ou o que ela não faz tem implicação. Então, quando a gente chega na vida adulta sem nunca ter se deparado com isso, sem nunca ter se deparado com a responsabilização, sem nunca ter se deparado com algum tipo de organização na vida da gente, a gente vai sofrer sérios problemas, certo? Então, é isso. E aí, eu não falei do pai aqui, e aí eu vou falar do pai. Eu só falei dos conflitos e do problema da mãe. Mas como será que era esse pai? Esse pai, que é o Mike, ele é completamente ausente. Ou seja, ele deixa tudo na mão da mulher. A responsabilidade dos filhos é da mulher, a responsabilidade da casa é da mulher. Ele trabalha numa pedreira. E ele acha que ele trabalhar e trazer o dinheiro para casa é o suficiente. Onde foi que você já viu essa ideia, essa história? Isso acontece muito. Do pai achar que ele não tem nenhuma responsabilidade emocional com a família, do pai achar que ele não tem nenhuma responsabilidade com a casa, com a criação dos filhos, ele acha que é só a mãe que tem essa responsabilidade e a responsabilidade dele é só trabalhar. E aí alguém vai ficar sobrecarregado nessa casa. Aí aquela mãe que trabalha, que estuda, que cuida das crianças, que cuida da casa e que tá bagunçada, ela fica totalmente apavorada, porque ela não consegue fazer todas as coisas que ela precisa fazer. Ela não tem um apoio, nem emocional, nem de fato, em casa. E aí, como é que ela se organiza? Como é que ela para se organizar ou organizar a família? Quando a gente falou que ali a família ela não era bem estruturada, e porque a mãe dava o tom da casa e a mãe não dava esse tom da casa, a culpa não era só da mãe, a culpa era do pai também, porque o pai não dava apoio. Então a família, ela é feita disso daí, de um apoiando o outro. São vários pratinhos, né? Imagina aí aquele negócio de circo, né? Onde ficam os pratinhos assim, você vai segurando os pratinhos.
mas você não consegue segurar os pratinhos todos sozinho, porque são muitos pratinhos, né? E aí, se você vai segurar todos os pratinhos sozinho, então não é família, né? Família é isso, cada um fazendo ali a sua parte, apoiando uns aos outros, cuidando dos problemas dos outros, né? Então, é isso que a gente vê no Mike. Ele é o cara ausente. E ele é ausente por quê? Quando ele era criança, ele perdeu a mãe cedo. E ele foi criado por um pai acumulador. O pai dele tinha um distúrbio. Tem um distúrbio no seriado, você vê isso. Que ele é acumulador. Ele acumula um monte de coisas em casa. Ele compra um monte de coisa, leva pra casa e fica aquela casa... Sabe aquela casa mesmo de coisa americana que você abre a porta e não consegue entrar porque tá cheio de lixo, de coisa? Então, ele foi criado por uma pessoa acumuladora. E em qualquer nível, tá, gente? Tem o acumulador excessivo, que é esse acumulador que a gente vê lá naquele seriado Acumuladores. E tem o acumulador em menor proporção, que é aquele acumulador que compra excessivamente. Aquela pessoa que não tem a vida financeira legal porque compra mais do que o que ganha. Aquela pessoa que compra tanta coisa, tanta tranqueira que a casa é o tempo todo atolada de coisa e você não consegue se desfazer na mesma proporção que entra coisa dentro de casa. Então, uma pessoa que é criada por alguém que tem esse hábito de acumulação, ela não pode ter um suporte mental muito legal, sabe? E aí no seriado ele mostra isso, que o Mike, como ele não teve um suporte legal do pai, o pai tinha esse problema com a acumulação, a mãe dele morreu cedo e ele teve que ir trabalhar muito cedo e tudo mais, ele acabou casando com a Frank ali como uma fuga, como uma forma de sair de casa e formar a família dele logo, porque ele queria sair da casa dele. E aí as decisões foram, totalmente atropeladas e sendo feitas de qualquer jeito, certo? Então, assim, você pensa, se você aí não é casado, você pensa em casar, você pensa em constituir uma família, então bota no papel ali todas as possibilidades, tudo que você precisa ser, todos os papéis que você vai precisar desempenhar para saber se você quer desempenhar todos. Porque se você não quer desempenhar todos, não é legal entrar numa família, entendeu? Porque você entra na família, aí você, eu quero desempenhar esse papel e esse papel, mas esses aqui eu não quero. Você tá negligenciando alguma área da sua família, né? Então, gente, o que é que tem a ver esse seriado com organização? Tem tudo a ver. Ele mostra a vida como ela é, cheia de desorganização, a vida dessa família, né? Cheia de desorganização e aonde eles chegam com toda aquela desorganização, né? Eles mostram um monte de problemas, um monte de coisas aonde eles poderiam chegar e aí eles não chegam. Tipo, o Mike, ele trabalha, mas eles nunca conseguem ganhar um dinheiro. Aí, num momento dado lá, ele consegue fazer um tipo de fralda diferente, que aí ele consegue ganhar uma grana. Só que a falta de organização da Sue, o nome da série é The Middle, ela tem no Amazon Prime, tá? É The Middle, uma família perdida no meio do nada. Eu já falei no começo no começo da live que essa série é uma série de comédia bem levinha, muito legal, uma série, não é uma série densa, é aquela série que você pode assistir só um episódio, porque se você assistir um episódio, aí perdeu 2 e assistir mais um, mais pra frente, não tem problema, porque apesar de estar linkado, de ter uma história linkada, os episódios, eles têm começo, meio e fim num episódio só, sabe? Então é uma série muito levinha, gostosa pra você assistir assim, cheguei cansado, vou assistir The Middle. Mas eu tô trazendo aqui para uma reflexão mais forte a respeito dela, né? Apesar dela ser levinha, eu tô trazendo aqui uma reflexão mais forte, que vocês vão observar. Se vocês assistirem, vocês vão ter a oportunidade de observar essas coisas todas que eu tô falando, tá? Então, o que é que eu tava falando? Que na série a gente vê isso, né? A gente vê a família tentando, mas ela não consegue. Ela tenta, mas não consegue. A mãe,
ela tá no emprego, aí ela começa a achar que tá indo muito bem no emprego. Aí daqui a pouco ela é demitida. Aí ela fica desesperada, aí ela começa a tentar achar empregos diferentes. Aí quando ela consegue fazer um curso do emprego que ela queria lá, ela vai para um consultório, que é o consultório pior possível, mas ela aceita aquilo porque ela acha que ela não vai conseguir nada melhor. Porque se ela não aceitar aquilo, ela não vai conseguir se encaixar em lugar nenhum, sabe? E o pai, eu tava contando a história do Mike, né? O pai, ele começa a fazer um negócio lá com as fraldas, começa a vender fraldas, faz uma marca de fraldas junto com o irmão dele e ele consegue ganhar uma grana. Só que aí a Su não faz a rematrícula da faculdade dela e eles perdem toda a grana. Ou seja, a desorganização causa isso na gente. A gente tá indo, tô chegando, aí cai ali e não consegue se manter. Você tá chegando ali naquela posição na empresa que você tanto almejava, mas aí você dá uma derrapada e aí você perde a oportunidade. Você cai do cavalo, né, como diz. É desse jeito, você tá sempre lutando ali pra chegar lá e aí a desorganização, ó, te derruba e não te deixa chegar lá. Então, gente, coloca isso na cabeça de vocês. A desorganização não te deixa chegar lá. Você vai sonhar, mas não dá pra ser projeto. Só vira projeto se você começa a fazer uma organização pra chegar até lá. O que é que eu preciso fazer pra chegar até aqui? Quais são as ferramentas que eu preciso usar? Como é que eu preciso me comportar? Qual é o prazo que eu tenho? O que é que eu preciso fazer nesse prazo? Quais são qual é a meta e o que é que eu preciso apresentar para eu poder conseguir isso daqui? Pronto. Aí eu fiz ali um cronograma. Eu tenho que ir dando check em tudo para poder chegar lá no meu objetivo, tá? Então a organização é isso. A gente precisa ter organização em tudo na nossa vida. A gente precisa ter organização na nossa vida quando a gente pretende se casar. Não só para fazer a festa de casamento. A pessoa acha que a organização num casamento, ela só tá na festa de casamento. Não, gente. Não, pelo amor de Deus, não. Pra você se casar, você precisa organizar mentalmente. Você precisa se preparar para várias coisas que vão vir junto com o casamento, né? Com as consequências que vão vir daquilo ali, né? Ambos têm que estar preparados e organizados para poder entrar nessa narrativa aí, tá certo? Então é isso, gente. Essa resenha completa sobre esse seriado tá lá no meu blog, lá no meu site. Eu vou deixar o link lá, já tá, né? O link lá na bio do Instagram. Tem um linkzinho que diz assim, fale comigo aqui. Aí você vai entrar lá e aí lá vai ter o acesso ao blog. E aí você clica lá que vai direto pro blog. E aí vocês conseguem ver mais detalhes do que eu tô falando aqui, né? Porque aqui eu tô falando de forma geral, mas lá tá bem linkado todas as questões emocionais, físicas, comportamentais, psicológicas que pode ocasionar caso você não tenha organização na sua vida. E estão linkadas com o seriado, porque o seriado vai mostrando todas elas juntas e misturadas numa família só, certo? Mas na nossa vida a gente tem alguns delitos de comportamento tipo eles que a gente precisa se atentar e resolver o mais rápido possível para não se perder, tá bom? Então é isso, gente. Eu não vou me estender muito hoje. Temos daqui a pouco o live da Juliette às 8 horas, né? E quem é cacto aí vai ter que assistir. Então, né, eu precisei entrar antes porque vocês não podiam perder nem a minha live, nem a live dela. Então, ó, beijo, bom final de semana pra vocês. Continuem aqui comigo. Eu vou postar lá nos stories. Essa semana vai bombar. Semana que vem, ó, temos dois projetinhos super especiais que vocês não perdem por esperar, tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus.